Vamos lá pessoal, sem enrolação nesse vídeo, já vamos mandar o salve pra todo mundo que comentou no vídeo passado, porque eu tô de olho em vocês e vocês são incríveis, isso eu tenho certeza. Então já vamos começar com um salve pro Elias, Elton, Joe, Marcelo, Vani Maciel e Vitória. Muito obrigado pessoal, e vamos pra mais uma história. No início dessa história, nós vemos um pescador experiente indo pro mar, milhares e milhares de vezes lançar a sua rede do barco. Mas algo dá errado e a rede fica presa em algo no fundo do oceano. O pescador mergulha, mas não consegue voltar à superfície quando o enorme cardume de peixes o cerca. Agora nós vemos um faroleiro chamando um colega na Alemanha para discutir assuntos atuais sobre os seus trabalhos. Mas ela é interrompida por um sinal no seu monitoramento e sai correndo para investigar. A Charlie tem que nadar até a Judy para mergulhar e recuperar um sensor que de alguma forma ficou preso em redes de pesca. Coisas estranhas também estão acontecendo no Canadá. O Liam, um jovem pesquisador de baleias, é chamado para uma cidade na praia em Vancouver, onde uma orca apareceu algumas horas atrás. Depois de examinar o animal, ele vai ao cais de pesca para saber quem entre os caçadores causou ferimentos na orca. Um velho pescador leva o Liam até o seu barco e mostra a ele o lado da mordida da embarcação que foi causado pela orca quando ela estava atacando o barco. O Liam não acredita muito na história, mas ele tem certeza de que o pescador não iria mentir para ele e que eles tiveram que matar a baleia para se salvar. A Charlie e o seu novo amigo lançam um sensor consertado no oceano encarregado de rastrear a população de animais marinhos. Eles notaram fragmentos de gelo de metano ao redor do barco, que se fragmentam na superfície. Mas hoje há muitos deles. O Liam finalmente escutou as baleias e descobre que elas foram vistas em vários locais ao longo da costa. Antes de sair para o mar, ele chama a Lizzie, que já levou turistas no seu barco para ver baleias assassinas em estado selvagem. Uma baleia gigante apareceu do lado do barco do Liam. Depois de congelar por alguns minutos, a baleia desapareceu debaixo d'água, mas um monte de orcas tomam o seu lugar. A Lizzie leva os turistas para o convés e todos assistem aquilo maravilhados quando as baleias aparecem. Então logo depois, a gigante baleia jubarte também apareceu do lado do barco deles e os turistas podem ver de perto aquilo. O estranho comportamento da baleia agrada a todos, exceto ao Liam, que tenta avisar a eles, mas é tarde demais. A próxima coisa que a baleia fez foi atingir o barco e cortar ele ao meio. O Liam chega ao local e tenta ajudar os sobreviventes, mas agora as orcas estavam caçando os turistas. O Liam não consegue salvar a Lizzie, então a cena muda para um restaurante francês. Depois de coletar frutos frescos do mar, um chefe planejava preparar lagostas, mas uma delas atira um líquido desconhecido no rosto do homem. Depois de enxugar o rosto, o chefe continua trabalhando, mas durante a noite, ele e dois outros cozinheiros começam a se sentir mal. O chefe morre na mesma noite e os dois cozinheiros são levados para a UTI, esperando para obter os resultados do teste para determinar o que aconteceu. Ao mesmo tempo em que um navio norueguês no mar desce uma câmera para estudar um fenômeno incomum, uma invasão de vermes de gelo. Algumas espécimes são trazidas à superfície para um estudo, e os cientistas descobrem uma peculiaridade. Essas criaturas têm mandíbulas e se reproduzem várias vezes. Uma comissão é formada e todos concordam que descobriram uma nova espécie de vermes e bactérias. O Liam conversa com um dono de barco pesqueiro que também era testemunho das baleias jubarte atacando outros barcos no dia anterior. Além disso, o Liam mostrou outra anomalia. O fundo do navio que voltou do mar estava coberto por uma espessa camada de moluscos que nunca foi visto antes. Um grupo de cientistas lançaram amostras no fundo do mar para verificar o solo onde foram encontrados os vermes. Mas, devido a um vazamento de metano, ocorreu uma explosão. O navio consegue sobreviver, mas a equipe fica muito assustada. Eles não só temem o erro durante a operação, como também os resultados do teste, além do calor no fundo do mar. Existem bactérias que comem gelo e podem chegar até o fundo. Ao mesmo tempo, a Jess grava uma mensagem de vídeo para Charlie. Quando algo estranho acontece, de repente as leituras enlouquecem e vários alarmes aparecem nos monitores.
a água sob o navio começa a ferver e algo o puxa para baixo. Então a cena muda para Veneza. Um jovem apaixonado lê uma poesia em uma ponte quando de repente o seu livro cai das suas mãos e acaba no canal. O casal imediatamente esquece o livro de poesia porque diante aos seus olhos estava uma visão ainda mais estranha. Milhares de águas-vivas gigantes subiram à superfície. Analisando a bactéria do chefe infectado, foi revelado uma nova cepa que se alimenta de células sanguíneas, que fizeram várias pessoas morrerem. Depois de visitar o restaurante na costa, o Leon pede permissão para fazer a autópsia da orca para saber como a poluição afeta as baleias e se isso pode estar relacionado às mudanças no comportamento desses gigantes. Mas não tinha nada lá dentro que poderia assustar os especialistas. Mas o Leon encontra uma substância desconhecida no cérebro, que é enviada para análise. Nesse momento, outra vítima de infecção apareceu, um jovem de lava rápido. Juntando todos os eventos, os cientistas entendem que a bactéria se espalhou do restaurante para o sistema de estabelecimento de água. O Leon é informado de novos casos de ataques de baleias. Olhando o mapa, eles encontram um padrão. Todas as mudanças ocorrem com as baleias durante a migração. Para verificar suas suspeitas, ele navega até o local onde as baleias estavam descansando. Durante o sono, o mergulho deles quase termina em tragédia, mas o Leon consegue instalar uma câmera em uma das baleias e sai. O Sigurd descobre que os japoneses também encontraram os vermes, mas eles não têm pressa em denunciar isso ao mundo. Depois de colocar a câmera, eles foram checar no laboratório o que estava acontecendo. Lá eles conseguem ver um brilho estranho. Longe dos eventos, um novo incidente ocorre na costa. Hordas de caranguejo rastejam para as ruas de uma pequena vila. Ainda olhando nas câmeras, eles descobrem que era uma empresa de petróleo que estava perfurando o gelo em um local proibido e danificou o fundo do mar por vários quilômetros. O Leon tem que se esgueirar por uma cerca para chegar até a área protegida do porto para coletar mais alguns moluscos para análise do navio, mas ele é pego pela segurança e preso. Pela manhã, o Sr. Sato, o japonês proprietário do navio, entra em contato com o Leon e ele pediu para o cara não invadir o seu local dessa forma, mas promete fornecer acesso a todos os materiais para estudo. A Charlie agora só recebe uma mensagem gravada pela Jazz depois de muito tempo da tragédia. Quando as emoções diminuem, a menina consegue notar algumas peculiaridades na gravação. Por exemplo, um brilho atrás da vigia dela e, ao mesmo tempo, caranguejos estavam sendo entregues ao laboratório que começaram a emergir na superfície em diferentes partes do mundo. Como esperado, eles também estão cheios de uma substância estranha que absorve células em um ritmo incrível. A Charlie estava revisando o vídeo várias e várias vezes sem entender o que mais há de errado. Finalmente, a audição dela capta um som muito parecido com o som da gravação do fundo do mar. A garota entra em contato com o laboratório e mostra a eles uma parte da gravação que chamou a sua atenção. Mas a chefe Stern Catarina rejeita todas as suas ideias dos cientistas, considerando o som em diferentes gravações apenas um ruído aleatório. Ela ordena que a Charlie termine o trabalho e desligue a estação sem inventar teorias incríveis. Mas, depois de esfriar e considerando cuidadosamente a palavra da Charlie, a Catarina ainda decide testar essa hipótese e o helicóptero com um grupo de cientistas com um dispositivo de águas profundas chega até uma ilha. O dispositivo é entregue à ilha pelo Sigurd e após entregar a Charlie, ele está prestes a ir embora. Mas ao mesmo tempo, várias mensagens de emergência chegam aos cientistas no continente. Eles só conseguem avisar ao Sigurd que um terrível tsunami estava se aproximando da costa. Aqueles que estavam vendo com seus próprios olhos não estavam acreditando que tenham chances de sobrevivência. O Sigurd consegue avisar a Charlie e eles saem de lá. Na conferência, os cientistas relatam que a bactéria descoberta infecta humanos intencionalmente e logo todos terão que fugir para longe das fontes de água. O Leon tenta alertar os seus amigos pesquisadores sobre isso, mas nenhum deles estava pronto para viver em terra. Então eles escolhem morrer no seu ambiente familiar. O Harim conhece o Leon no instituto para participar de uma conferência científica. As melhores mentes se reuniram para discutir o que estava acontecendo e a maioria concorda que há alguma força em ação que quer expulsar as pessoas do oceano. Apenas a Catarina é contra todos os outros. Ela se recusa a abandonar o conhecimento e as convicções adquiridas ao longo de anos de experiência. Então ela ordena ao grupo buscar uma explicação lógica baseada na ciência.
Apesar das objeções do seu mentor, o grupo de cientistas apresentam a sua teoria ao público, convencendo o governo de que os habitantes marinhos infectados com bactérias estavam atacando humanos intencionalmente. Eles até dão um nome à nova inteligência. No entanto, a tal versão apenas provoca a ironia de altos funcionários que também sugerem encontrar soluções científicas para o problema ao invés de negociar com inteligências desconhecidas. A astrofísica Samantha foi até os cientistas. Ao contrário dos políticos, ela estudou cuidadosamente o relatório e concorda que o som estranho, em diferentes gravações, diz todas as características de uma língua mundial desconhecida. Além disso, a sua equipe conseguiu capturar exatamente o mesmo sinal da Antártica. Outra pessoa influente, que é o japonês Mifuno, também acredita na teoria do Sigurd e concorda em financiar o seu empreendimento com a esperança de que isso ajude a salvar o mundo. O Sigurd monta a equipe e informa sobre o início da missão. Ele sugere que todos pensem bem e avaliem os riscos, e aqueles dispostos a ir até o fim estarão para ir em uma expedição para o Ártico em 48 horas. Os cientistas vão para casa se despedir dos seus entes queridos e avisar a eles da sua partida. Os parentes de muitos tentaram convencer eles a ficarem, mas todos entendem que isso é a última chance de consertar tudo o que está acontecendo. De acordo com os cálculos dos cientistas, o maior acúmulo de bactérias inteligentes estava localizado em um dos vales da Antártica, onde eles poderiam ter vivido por milhares de anos. Eles estavam se preparando para estabelecer contato e todos estão desempenhando seu papel. Enquanto dando entrevistas a um jovem jornalista, finalmente o equipamento do navio começa a zumbir com interferência e os cientistas se preparam para captar um sinal do misterioso organismo. A assistente Sarah se senta à mesa do lado do Liam e confessa a ele que nunca teria acreditado na sua teoria se não fosse pelo seu chefe, que provou ao longo de muitos anos que sua intuição nunca falha. Samantha estava traçando um plano. Ela pretende adicionar o som de um grito de criança humana no sinal de áudio do organismo e devolveu a gravação para a inteligência para mostrar que eles estão prontos para se comunicar. A Charlie pede a um colega para levar ela em um mergulho até o fundo do mar. O navio lança uma âncora e os cientistas começam a transmitir a mensagem sonora. Enquanto isso, o ousado casal entra na cápsula e se prepara para mergulhar nas profundezas. Toda a equipe aguarda ansiosamente qualquer reação e finalmente surge um movimento no radar e nos sensores, captando um sinal sonoro. A equipe da cápsula tenta entrar em contato com a ponte do capitão para relatar que os ventiladores estão com defeitos e estão ficando sem oxigênios. Mas a comunicação não estava funcionando. O piloto-chefe Luther estava pronto para retornar, mas a Charlie percebe o movimento e desliga as luzes, esperando ver o que acontece. Logo a seguir no navio, eles também notaram algo se aproximando. O Sigurd insiste que o capitão chame o submarino de volta para o navio, mas eles não conseguem alcançar o grupo de tripulação. O Luther não quer mais arriscar e ele decide voltar até o navio. Então a escotilha se abre para o submarino poder voltar ao navio. A Charlie percebe um brilho estranho ao redor deles naquele momento, mas ela não conta a ninguém. Enquanto isso, a Samantha relata que eles conseguiram estabelecer contato. O sinal sonoro voltou e o choro da criança foi alterado, como sinal de que a bactéria entendeu a mensagem dos humanos. A doutora Chase estava procurando uma maneira de curar aqueles que já foram infectados pela bactéria. O Luther diz à jornalista que não viu nada nas profundezas, e tudo que a Charlie viu provavelmente foi fruto da imaginação dela, assim como toda a ideia de inteligência. No entanto, a Samantha tenta decifrar as mensagens para montar um sinal de resposta que a inteligência entenderá. Enquanto permanece no compartimento com a cápsula que o jornalista notou, tem um brilho na piscina e começa a interferência. Quando tudo se estabiliza, o capitão vê o corpo da jornalista caído pelo monitor. A Charlie tenta salvar a garota, mas nos seus lábios ela percebe um líquido parecido com o líquido cefalorraquidiano. A Samantha conta à equipe e o capitão que durante a busca de tensão houve um sinal e foi tão baixo que ninguém escutou. Mas o mais importante na opinião do astrofísico é que se originou de dentro do navio. A Charlie escuta que seus colegas estavam dizendo, mas ela nunca teria coragem de dizer a eles que eles trouxeram a bactéria para dentro do navio.
O Leon visita a garota e o corpo dela ficou coberto de manchas estranhas. A médica pede ajuda para Sarah e também para o cara, para que eles devem segurar a garota enquanto ela tira uma amostra do líquido espinhal para análise. A médica conta à equipe sobre o resultado da análise. A substância encontrada antes em criaturas marinhas foi descoberta na espinha da Alicia. A Chase acredita que as bactérias estavam tentando se fundir com as células da garota e a Charlie admite ter visto o brilho ao entrar no navio pela piscina. A Samantha grava uma nova mensagem de áudio para a entidade. Dessa vez incluía uma imagem dentro do áudio. A Charlie, que desce para o compartimento selado sem permissão, nota que a piscina começou a brilhar de novo, criando formas inusitadas com a luz. Naquele momento, a Samantha recebe uma mensagem de resposta da entidade que também contém uma imagem. O helicóptero chegou lá e foi mostrado as gravações das câmeras da piscina e eles mostram para o japonês tudo o que está acontecendo. A imagem é enviada em resposta à mensagem deles. Segundo o astrofísico, ali tem uma imagem do superoceano que é cercado por um supercontinente milhares de anos atrás. Segundo os cientistas, isso parece que eles estavam aqui na Terra há muito mais tempo do que os humanos. E tudo o que eles querem é que o oceano seja deixado em paz e não destruído. Mas há boas notícias, pois a entidade estava respondendo às mensagens. A equipe tem chance de negociar e chegar a um cessar-fogo. Enquanto isso, a Chase cria uma droga que pode destruir as bactérias que consomem as células do sangue. A notícia cria um desacordo entre a equipe. O Mifuno planeja testar a substância na piscina. Se funcionar, eles vão destruir eles por completo. O Sigurd discorda disso, pelo menos até confirmar que eles podem negociar com a entidade. A Chase tenta o meio termo e sugere tentar a droga na piscina, mas sem pressa para lançar em mar aberto. Todos se reúnem para assistir ao experimento. A Chase lança a droga na água, que imediatamente começa a subir, emitindo um grito terrível, que estilhaça os vidros do navio. O capitão é informado de que nada estava funcionando no navio e eles estavam simplesmente flutuando nas águas da Antártica. Mas o pior é que o navio estava cercado por icebergs. O navio colide com um deles, mas inesperadamente um brilho leva eles para um outro local. O capitão manda eles ligarem os motores para se libertar do controle da entidade. Ele também não entende por que eles não jogam na água toda a droga que tem a bordo. Mas o Sigurd tenta explicar ao capitão que tudo o que aconteceu agora é o preço do seu experimento impensado, sem contar que ninguém na Terra vai conseguir criar tanta substância assim para deter essa entidade. A única saída é fazer uma trégua enquanto a equipe decide como negociar com a entidade. Ele prende o navio entre os icebergs. A Charlie corre para a cápsula para descer e entregar o corpo do Luther para a entidade como um sinal de obediência, mas a Charlie muda de plano. Ela injeta isso no seu coração para ser confundida com a entidade e abre a porta da piscina e o corpo cai sob o controle da entidade e o navio se liberta, enquanto bilhões de luzes envolvem a garota debaixo d'água. Depois disso, a Charlie é levada para uma ilha e quando ela abre os olhos, a série acaba finalizando aqui. O que vocês acharam dela? Ansiosos para mais? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.